E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários, faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim vamos nos retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar e fazer o seu questionamento para a semana que vem. Sem esquecer jamais que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. São notícias, tem estatísticas, dados de transferências, vídeos de jogos e também transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Alexandre Henrique de Paula. Como o Cruzeiro não ficou entre os 4 classificados no Campeonato Mineiro, o mesmo aconteceu com o Brasileirão Série B, estaria o Cruzeiro fora da próxima Copa do Brasil ou será convidado? Alexandre, obrigado pela pergunta. Ela é muito pertinente porque, de fato, o Cruzeiro, em tese, não teria vaga na próxima Copa do Brasil, considerando aqueles critérios qualificatórios mais básicos do torneio. Isso porque, infelizmente, nós não estamos na primeira divisão nacional e o Cruzeiro também não foi um dos 4 primeiros colocados no Campeonato Mineiro. E hoje, as vagas distribuídas para o futebol mineiro são sempre a dos 4 primeiros times no campeonato estadual. Só que na distribuição de vagas que a CBF faz pela Copa do Brasil, existem também vários clubes que são colocados pela questão do ranking da CBF. E nesse caso, o Cruzeiro é um dos times mais bem qualificados no ranking, está tranquilamente entre os 20 primeiros aí nessa lista, graças a bons desempenhos em temporadas anteriores, Não à toa, o Cruzeiro ainda é hoje o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. Então, nesse caso especificamente, o Cruzeiro vai pegar uma das vagas pelo ranking da CBF, que são 10 vagas. Então sim, o Cruzeiro estará na Copa do Brasil 2021, não precisa se preocupar com isso. Mas se não fosse esse aspecto, realmente o Cruzeiro não estaria na disputa da Copa do Brasil e não ia poder brigar aí pelo heptacampeonato, A gente sabe que é muito complicado, a situação financeira do Cruzeiro é difícil, tem todos os problemas que todos nós conhecemos, mas ainda assim o Cruzeiro estará na briga, E a Copa do Brasil é um torneio muito importante porque a cada fase que você passa, entra um bom dinheiro nos cofres, coisa ali de R$1 milhão ou mais. Então, quanto mais a gente puder caminhar nessa competição, melhor, mesmo que não venha a taça no final das contas. O Israel da Silva Paiva pergunta: alguns jogadores que estão fazendo sucesso por aí foram dispensados da categoria de base do Cruzeiro. O que pode ser feito para mudar essa situação? Israel, obrigado pela pergunta. Essa é uma situação complicada porque nem todo jogador que saiu da base do Cruzeiro e se destacou em outro clube viveu a mesma realidade. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 jogadores que a gente pode pontuar como caras de grande destaque recente. O Bruno Henrique, que foi aí campeão da Libertadores na temporada passada, o Rony e o Breno Lopes, que foram campeões aí semana passada com o Palmeiras da Libertadores. Tanto o Breno Lopes quanto o Bruno Henrique eu acho que estão em situações muito parecidas, porque eles foram jogadores que passaram aí pelo futebol de várzea, tiveram na base do Cruzeiro, mas não estavam prontos. Eles não tinham atingido ainda a maturidade do seu futebol. E que é a maior prova disso? O Bruno Henrique rodou por vários clubes também sem ter grande destaque. Ele teve no Uberlândia, quando ele saiu do Goiás ele era um atacante visto ali como um corredor, um pontinha burro, mas é um cara que não estava jogando tão bem. Ele teve na Alemanha, não conseguiu brilhar lá no Wolfsburg, teve ali um ou outro bom momento, e quando voltou para o Santos, aí sim que ele passou a jogar no mais alto nível, e quando ele chegou no Flamengo, ele chegou no topo da carreira dele. O Bruno Henrique do Flamengo não tem nada a ver com o Bruno Henrique de Cruzeiro, de Uberlândia, ele evoluiu muito. E o Breno Lopes, a gente está vendo agora, fez gol de título de Libertadores, mas é um jogador que quando passou pela base do Cruzeiro, estava numa situação também diferente. Ele não estava desenvolvido no nível que ele está hoje. E convenhamos, o Breno Lopes hoje, ele é um jogador muito abaixo do que é o Bruno Henrique, por exemplo. Mas ele ainda pode melhorar um pouco mais nos próximos anos. Mas ainda assim, ele passou por Joinville, passou por Jaraguá, clubes que também ele não conseguiu se destacar. Ele fez isso no Juventude, nessa temporada de Série B, chegou no Palmeiras e assim, num desses acasos do futebol, foi ele o cara que meteu o gol do título. E eu acho que esses dois jogadores são muito emblemáticos para acabar com o mito que muita gente tem, que se o jogador é bom, com 17, 18 anos, ele vai botar a camisa, vai jogar e vai arrebentar.
Isso não existe, tá? Ronaldo Fenômeno existiu e tem mais de 25 anos. Os torcedores normalmente não consideram o fato de que os jogadores são peças que podem se desenvolver. Os caras treinam todo dia, eles jogam e vem um novo treinador, acrescenta algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. O treinador do nosso rival, o Sampaoli, ele tá fazendo isso com alguns jogadores do Atlético, mas olha o trabalho dele no Santos. Em um ano do Santos, ele fez muitos jogadores que pareciam comuns jogarem muito mais bola. Não à toa o Santos chegou numa final de Libertadores. E tem sim o dedo do Sampaoli ali. E eu tenho um pouco de esperança no nosso novo técnico, Felipe Conceição, para isso. Ele parece ser um cara que consegue potencializar os seus atletas. Não é aquele jogador que chegou de um jeito e quando ele foi embora, o cara vai estar do mesmo jeito ou pior. E a gente teve alguns treinadores recentemente que foi isso. E outro exemplo que eu acho que a gente tem que citar é o Rony, que também foi campeão da Libertadores com o Palmeiras, já tinha destacado muito no Atlético Paranaense. Ele chegou na base do Cruzeiro em 2015, depois de jogar até no profissional do Remo, teve um ano de base aqui no Cruzeiro, foi emprestado para o Náutico, onde jogou Série B e foi muito bem, e não é à toa que um time do Japão veio e pagou 4 milhões nele. O foda é que o Rony teve aquele imbróglio com o time do Japão, com o Albirex Niigata, e ele voltou a ser jogador do Cruzeiro. E aí eu não consigo entender muito bem por que o Cruzeiro foi lá e rescindiu o contrato com o Rony. Tentou envolver ele na negociação com o Botafogo, isso não foi pra frente por causa do problema com os japoneses. O Rony ficou mais alguns meses ali como atleta do Cruzeiro até ser dispensado. E pouco depois ele assinou com o Atlético Paranaense e jogou muita bola por lá. Então o caso do Rony ele é um pouco diferente desses outros dois, né? Porque no caso de Breno Lopes e Bruno Henrique, o cara não estava pronto. Então não dá pra culpar quem avaliou ele no Sub-20, porque o nível que ele mostrava não era de um jogador que iria se desenvolver tanto assim. E no caso do Rony, a gente já tinha visto que o cara era bom, mas aí as pessoas que mandavam no Cruzeiro na época, que era o senhor Itair Machado em 2018, né, mandaram o cara embora de forma que ninguém entende. Mas enfim, Itair Machado fazendo algo contra o Cruzeiro não é algo que vai surpreender ninguém, né? Infelizmente, foi basicamente isso que ele fez por quase 2 anos enquanto esteve no Cruzeiro. Então eu acho que a gente precisa melhorar a captação de atletas, a gente precisa melhorar o desenvolvimento, precisa melhorar esse processo das peneiras e tudo mais. E o diretor da base que está lá no Cruzeiro já provou em inúmeras oportunidades que não é o cara certo para ocupar esse cargo, nem deveria ter vindo, né? Porque só foi contratado por amizade com o David. Então precisa melhorar as pessoas que chefiam o nosso departamento de base. Algumas pessoas falam do Júnior Chávari, que foi diretor lá do nosso rival Atlético e passou com muito sucesso. Eu acho que seria um ótimo nome para dirigir a base do Cruzeiro e para melhorar esse departamento. Pena que a nossa diretoria não olha para essas coisas, né? Ela só contrata pessoas para posições-chave que são amigas. É como se fosse aí o governo, né, cedendo cargos aí por amizade ou por conluios com outro partido. Infelizmente, a política do Cruzeiro é muito parecida com isso e a capacitação técnica das pessoas não conta muito. O João Noll pergunta: o Grêmio não seria um exemplo a ser seguido para a reconstrução do Cruzeiro? João, obrigado pela pergunta. Um abraço para você e todos os cruzeirenses aí de Santo Ângelo. Eu acho que o Grêmio ele pode ser usado como exemplo para o Cruzeiro em diversas situações. Por exemplo, o Grêmio não gasta mais do que ele arrecada. Isso é uma coisa tão básica e tão simples, mas que poucos clubes brasileiros colocam em prática. O Grêmio capta muito bem jogadores jovens e os desenvolve jogando no time profissional. Por exemplo, o Everton Cebolinha, ele não nasceu na base do Grêmio, mas ele foi contratado ainda jovem, jogou na base, se desenvolveu no profissional até ser vendido por um bom valor. E por causa da pandemia acabou sendo vendido por muito menos do que prometia, né? Porque se fosse num cenário normal, o Grêmio teria feito tranquilamente aí uns 10 milhões de euros a mais com a venda dele. O que eu não acho que o Grêmio pode ser usado como exemplo é para essa cultura de achar que vai recuperar qualquer jogador, e aí é muito mais culpa do Renato Gaúcho do que do Grêmio em si, né? Porque o Renato Gaúcho contratou muita gente que não deu em nada. Bicho, os caras buscaram Thiago Neves e Robinho depois de rebaixar o Cruzeiro, sabe? Assim, é inadmissível um negócio desse, injustificável. Em alguns casos deu certo, o próprio Diego Souza tá jogando muito bem, o Jael lá atrás conseguiu ser importante e ajudar, o Cícero ajudou em Libertadores. Então muito jogador veterano, o Renato e o Grêmio conseguiram recuperar, mas eu acho que essa política, ela não é muito inteligente, porque ela dá muito mais errado do que certo. Agora essa ideia de pensar bons jogadores jovens, lançá-los no time profissional, eu acho que é muito correto por parte do Grêmio, e a gestão financeira do clube, eu acho que ela é muito correta. O Grêmio hoje é um clube bem saneado financeiramente, tem suas dívidas como todo clube tem, mas consegue equacionar muito bem isso de acordo com o seu
orçamento, e eu acho que sim, o Grêmio é um exemplo que o Cruzeiro deveria seguir. O problema é que a diretoria do Cruzeiro não é das mais humildes para observar bem o exemplo dos outros e acha que eles sabem de tudo. A Thalita Oliveira pergunta: como fica o salário dos jogadores que sobem para o profissional e depois voltam para a base? Thalita, obrigado pela pergunta. Nesse caso especificamente, o salário do jogador ele não muda independente se ele estiver no time profissional ou no sub-20. Por exemplo, vamos pegar aí o Vinícius Popó, que subiu lá para o profissional em 2018, na época do Mano Menezes, não jogou, mas enfim, subiu. Vamos supor que ele ganhava 5 mil reais na base, passou a ganhar 20 mil reais jogando no profissional. Beleza, ele tá ali treinando no profissional, eventualmente jogando no sub-20, mudou a comissão técnica, agora o Vinícius Popó não é mais um jogador do time principal, ele volta pro sub-20. Nesse caso, o salário dele vai continuar o mesmo, tá? Não existe uma mudança salarial, porque o salário está envolvido no contrato. O jogador assinou o contrato para ganhar 20 mil, ele vai ganhar 20 mil no time principal, 20 mil no time sub-20. Se ele for emprestado, ele vai continuar ganhando os mesmos 20 mil. O salário não muda porque ele está sempre estabelecido no contrato. E é por isso que tem que tomar cuidado quando o jogador é promovido ao time principal, que às vezes a galera vai lá, não, vamos aumentar o salário dele, né? Porque se porventura ele não der certo e voltar para o time de base, o salário vai continuar o mesmo que ele ganhava no profissional. O Lucas Guilherme pergunta: você acha que nos próximos clássicos entre Cruzeiro e Atlético pode acontecer alguma goleada histórica por parte do rival, já que o time deles é muito superior ao nosso e ainda contrataram Hulk? Lucas, obrigado pela pergunta. A possibilidade sempre existe, tá? Independente da gente estar com um time muito ruim, eles com um time muito bom, os dois com times muito parecidos, todo clássico tem a possibilidade de acontecer qualquer coisa. Goleada é algo muito raro e eu acho que a gente está até meio mal acostumado com isso, porque naquele período ali entre 2007 e 2011, a gente teve uma goleada para o Atlético, que foi o 4-0 na final do Mineiro, duas goleadas para o Cruzeiro em finais de Mineiro, né, os dois 5-0 ali, 2008 e 2009, e em 2011 a gente ainda faz o 6-1. Então foi um período muito atípico da história do clássico. Mas o clássico disputado em 2020 é um bom exemplo. O Atlético já era um time muito melhor que o nosso naquela ocasião e eles ganharam no finalzinho por um vacilo nosso. O jogo estava 1-1 e o Cruzeiro poderia ter até virado, né? O Marcelo Moreno, por exemplo, teve uma boa chance ali de bater da entrada da área. Se ele faz aquele gol, talvez o Cruzeiro tivesse ganho o clássico e talvez o Adilson Batista tivesse ficado muito mais tempo no clube. Então, para tentar resumir, é lógico que é possível, seria muito arrogante falar não vai ser goleado. É claro que isso pode acontecer, como pode também acontecer os astros se alinharem e o Cruzeiro ganhar do Atlético de uma forma surpreendente. Isso já aconteceu inúmeras vezes em clássico, tá? Então não tem por que traçar muitos prognósticos, é esperar o que vai acontecer. Se o Cruzeiro tiver com um time bem organizado, a gente pode até perder, mas pode ter certeza que não vai ser de goleada, não. O Pablo Gomes pergunta: se aceitasse reduzir o salário motivado para jogar, Alexandre Pato seria um reforço interessante para o ataque do Cruzeiro? Pablo, obrigado pela pergunta. Se tem um jogador que eu jamais apostaria para o Cruzeiro, é o Alexandre Pato. Justamente porque estar motivado para jogar é algo que ele raramente esteve, e essa questão dele fazer uma redução salarial, eu nem duvido, eu acho que ele até poderia fazer, porque hoje é um jogador que está com pouco mercado. Mas ainda assim ele teve inúmeras oportunidades em diversos clubes, jogou na Europa, jogou na China, jogou no São Paulo, que é um time que em tese ele tinha muito carinho pela primeira passagem, né? E o Pato é um cara que ele simplesmente não gosta de futebol. Essa é a impressão que eu tenho dele. Ele não curte a profissão, ele não gosta desse rolê de jogo e tal. É um cara de uma cabeça diferente, talvez tenha ficado rico muito cedo, a gente pode dizer assim. Então eu não consigo enxergar o Alexandre Pato como um jogador que falaria assim, ó: eu vou jogar uma Série B pelo Cruzeiro, eu vou arrebentar e vou provar pro mundo que todo mundo tá errado. Jamais, esse não é o perfil dele, ele é um cara meio desligado, não sei o que, focado em outras coisas. Então definitivamente não acho que seria uma boa contratação. Acho que o Cruzeiro nem cogita buscar esse tipo de jogador, porque não é o perfil que a gente precisa. A gente não tá na situação de querer recuperar jogador, a gente precisa de fazer os nossos jogadores se desenvolverem e consequentemente vendê-los, porque a nossa crise financeira é absurda. Então esses caras como o Pato, a gente pode falar de Ganso também, são jogadores que definitivamente não encaixam bem na necessidade do Cruzeiro, na nossa realidade financeira, e eles não teriam o mínimo perfil, o mínimo ideia. Não são jogadores que têm esse tesão de jogar bola e de fazer algo diferente na carreira. São jogadores que parecem ter se saciado muito cedo, e eu acho que gente assim o Cruzeiro não deve ter mais. E para fechar, o Eduardo Stanziola pergunta: o Cruzeiro tem realmente 9 milhões de torcedores? 3 milhões de torcedores contribuindo com R$10 por mês. Já pensou? Eduardo, obrigado pela pergunta. Vou começar com a primeira. O Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores?
torcedores? Eu acredito que não, tá? Inclusive, todos os clubes brasileiros inflam muito esse número, nós temos tantos milhões de torcedores. Eu acho que a galera chuta pra cima pra caramba, não tem como fazer aí uma medida exata do tamanho de torcida, mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria que o Cruzeiro tem entre 7 e 8 milhões de torcedores. 9 milhões não tem, e eu acho muito estranho como, tipo assim, às vezes a diretoria fica falando, nós temos 7 milhões. Aí muda de um ano, não, agora nós temos 8 milhões. Aí passam uns anos, agora nós temos 9 milhões. Com base em que as pessoas falam isso? Porque pesquisa de tamanho de torcida definitivamente não é. Porque quando fazem pesquisa, sempre apontam que os times têm muito menos torcedores do que eles falam. É claro que tem aquela questão de vender melhor a marca, né? Talvez de atrair mais patrocinadores e tudo mais. Mas eu acredito que na prática, não. Nós não temos 9 milhões de torcedores. Mas imagina 3 milhões de torcedores dando 10 reais por mês. Isso nunca vai acontecer porque a gente precisa considerar o contexto econômico do nosso país. As pessoas não têm dinheiro, pouquíssimas pessoas têm condição de realmente contribuir todo mês ali com o seu clube de futebol. Isso é a exceção. Em via de regra, a maior parte das pessoas, não apenas os cruzeirenses, mas os torcedores de qualquer time, a maioria das pessoas vive ali no fio da navalha, não tem dinheiro sobrando, não tem como fazer isso, tá? Ah, mas 10 reais é pouco. É pouco para quem tem muito, para quem tem pouco, 10 reais é dinheiro pra caralho. Eu particularmente odeio essas contas de padaria que a galera adora fazer. Ah, e se tantos torcedores derem tanto dinheiro, a gente paga as dívidas do Cruzeiro em 15 dias. Gente, a vida não funciona assim, tá? O clube de futebol, ele tem que conseguir se sanear, ele tem que saber se administrar, ele tem que viver com o orçamento que ele tem, que já é muito grande. É claro que a gente sabe que o Cruzeiro tá no buraco, que quanto mais pessoas puderem ajudar, melhor, mas a gente não pode misturar as coisas e não pode tratar a exceção como regra. Poucas pessoas têm condição. Essas que têm muita condição de ajudar, tomara que ajudem mesmo. E a gente que pode ajudar de alguma forma, a gente ajuda. Eu tô aí pagando meu sócio mesmo com a raiva que essa diretoria me faz. E podem ter certeza que a grana que entra nos cofres tem muito a ver com essa massa de torcedores. Por ter aí 7, 8 ou 9 milhões de torcedores que sejam, é que tem tantas marcas dispostas a patrocinar o Cruzeiro, a ter ali a sua marca na camisa, porque sabem que enxergam ali um mercado potencial muito grande. Então seria ótimo se mais gente pudesse ajudar o Cruzeiro, mas eu sou totalmente contra imputar essa responsabilidade ao torcedor comum, porque o papel dele é torcer, é apoiar, é cobrar, é ajudar da forma que pode. E inclusive esse torcedor é muito pouco lembrado na hora boa, na hora do título, na hora de ir no estádio, porque os clubes adoram colocar aqueles ingressos em valores impeditivos que acabam sendo super elitistas, né? E só privilegiam aquela parcela de torcedores que tem uma condição financeira melhor. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!